Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast com convidados de peso. Dessa vez temos uma convidada ilustre, ela que é finalista olímpica, finalista de campeonato mundial, foi medalhista pan-americana, inúmeras vezes campeã recordista sul-americana, e é uma das, se não a melhor, nadadora brasileira da atualidade, pessoal. Então, Mafê Costa, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Ai, obrigada, o prazer é todo meu. Fiquei super feliz com o convite. Eu já vi muitos atletas passarem por aqui e fico feliz que dessa vez é minha vez. Ah, legal, Mafê, obrigado. Vamos começar então, entender um pouquinho mais sobre a sua história. Mafê, eu queria que você contasse como começou a natação na sua vida, contasse um pouquinho sobre o seu começo, se tiveram outros esportes. Ah, teve. Outros esportes teve, mas nenhum deu tão certo quanto a natação. Acho que vamos lá. Eu fiz jiu-jitsu por um tempo, mas eu odiava, então eu fazia de qualquer jeito, acabei quebrando a clavícula do no processo, então meu pai desistiu de insistir tanto nesse esporte pra mim. É, e fez um tempinho dança, mas desengonçada 100% do tempo. E aí eu comecei natação por saúde, não querer ficar em casa e ter que gastar energia quando criança, motivações de pais, então foi assim que eu Uhum, comecei e depois, quando eu levei um pouco mais a sério, foi por conta da minha irmã, porque ela era muito melhor que eu, muito mais talentosa do que eu. E aí, quando chamaram ela para a equipe, a nossa rotina tinha que ser 100% igual para facilitar a vida dos meus pais. Aí, se ela fosse para a equipe, tinha que me levar junto também. uhum. Então, quando ela foi, meu pai teve que conversar com a equipe, com a técnica, e aí acabou que eu fui junto e a partir daí eu peguei muito gosto e me disciplinei muito. E com quantos anos você começou e quantos anos você pegou o gosto? Então, eu comecei a nadar nova. Eu comecei a nadar, acho que nova entre aspas, né, comecei a nadar com 8 anos, mas a competir, treinar, me federei só com 14, em 2016. Uhum, Eu me dei conta de que eu queria me federar, que eu queria realmente competir quando eu fui na seletiva aqui no Rio. Para o Rio 2016, aí eu fui na seletiva, aí eu falei: "Nossa, eu quero muito poder estar aqui, quero muito competir". E aí eu cheguei em casa e falei para os meus pais que eu queria me federar, que eu queria ir para as Olimpíadas, que eu queria começar a treinar sério e virar nadadora profissional. Nossa. E em qual clube você começou a nadar e como eram os treinamentos? Você nadava de tudo? Eram treinamentos muito volumosos? Então, eu comecei no Tijuca, e aí meu primeiro ano de federada foi dentro de uma academia perto da minha casa. Aí os treinamentos não eram tão grandes, nem tão específicos, né. Eu só rodava e nadava, crawl, 100, 200 livre, na maioria das vezes. Mas aí passou um ano, eu queria melhorar, evoluir, levar cada vez mais a sério. Aí foi quando eu conheci o Luiz Flávio, né, que foi meu técnico até 2022. E aí quando eu entrei, comecei a treinar com ele. Aí eu nadava de tudo, eu nadava 9 provas no Brasileiro, 8 provas em Maria Lenk, que era uma coisa muito absurda, assim. E aí eu comecei a nadar de 200 a 800 livre, 200 e 400 medley e 100 e 200 borboleta, em todas as competições, em todas as competições. Nossa senhora. E Exato, quando exato. você começou a se destacar, assim? Juvenil 2 foi quando eu tive meu primeiro Brasileiro de Inverno, foi no Botafogo. Eu me acho até velha, porque minhas irmãs mal nadaram no Botafogo, né, acabou aquele lugar. Mas eu nadei lá, fui campeã brasileira no 400 livre, com No- 4,27, e depois daí eu comecei a nadar bem, aí o 200 livre começou a evoluir muito, eu comecei a fazer 2,3, depois 2,1, aí Nossa. eu fiz índice pra Maria Lenk, aí comecei a nadar Maria Lenk, aí aí foi mó bom, foi muito bom pra mim.
Nossa. Qual foi o primeiro grande resultado assim que você teve que fez você acreditar que um dia você poderia chegar a uma final olímpica, assim? Foi quando eu peguei final no Maria Len no Troféu Brasil e me classifiquei para o Mundial Júnior em 2019. Eu fui para o Mundial Júnior, em Budapeste em 2019, e aí que eu vi o tamanho da natação, né, mundial, né, que foi o mesmo mundial que foi Gretchen Walsh, Tori Rusk, o Leon Marchand, Nossa, Carson Foster, estava todo mundo no mesmo mundial, e eu fiquei tipo: "Não, tudo entendi que é outra coisa, aqui fora é outro jogo, que eu vou precisar ah, voltar para o Brasil e me esforçar o triplo do que eu já me esforço". caramba. Ó, antes de da gente começar a conversar sobre as suas primeiras seleções, eu queria que você primeiro falasse de algum ídolo seu, alguma pessoa assim que te motivou a chegar onde você está, assim, não sei, pode ser brasileiro, ou brasileira, ou internacional mesmo. Hum, tá. Você mencionou Brasileiro, eu Gretchen acho. Murray, Leon Marchand. É, sim, acho que são atletas de ponta que são absurdos, mas eu acho que brasileiro, eu tenho a Rafaela Silva do judô como uma referência absurda e hoje a gente, tem uma amizade, né, desenvolveu uma amizade aqui no CT, então isso pra mim é muito, tipo, absurdo, acho isso muito top. E ela sempre me ajuda, a gente conversa sobre a vida, né, desde que até quando foi embora, ela foi um suporte e um apoio pra mim 100% do tempo, e eu acho isso muito top. E acho que internacionalmente, da natação, eu vejo muito, hum, acho que Kate Ledeck, absurdo, tipo, é Ah, sem parâmetro pra mim, eu acho que ela é uma referência é top. gigante. Exato. E acho que masculina, acho que não tem outra além do Michael Phelps, acho que ele é não só como atleta, mas eu acho que todas as palestras que ele dá falando, né, de sensibilidade como atleta, eu acho que Uhum. muitos dos atletas devem se identificar, assim como eu acho que todo mundo passa por um processo e ele se abre, assim, desse jeito para o mundo, mostra que a gente estar vulnerável é algo importante, é algo que acontece com todo mundo e que você pode passar por cima desses obstáculos. Acho isso muito top. Legal, legal. Logo mais vou tocar em saúde mental no esporte, um pouquinho mais para o final. Mas eu queria que você contasse, Mafê, uma forma geral, assim, sobre a sua trajetória, desde a primeira seleção que você pegou, não sei se foi esse Mundial, ou se foi alguma outra seleção antes, até a sua primeira Olimpíada. Queria que você contasse a sua trajetória, um pouquinho de alguns desafios também que você enfrentou, enfim. Tá. A minha Pode primeira tomar seu seleção foi tempo. no a minha primeira seleção foi nesse mesmo ano do mundial, mas foi um pouco meses antes, foi no Sul-Americano Juvenil que eu fui. E aí foi bem desafiador, porque eu nadei bastante prova, foi um sul-americano cheio de provas, se eu não me engano, eu não tinha nadado umas 5, 6 provas fora de revezamentos. Mas eu sempre gostei muito de estar carregada de provas, de não ter muito tempo para pensar, muito tempo para entender o que está acontecendo, só ir e nadar. Então eu sempre gostei muito. Aí depois eu tive o mundial, que já foi um choque, assim, muito grande para mim, né, que o nível foi praticamente absoluto, um nível que eu nunca tinha nadado antes, então foi uma ficha, assim, que caiu que eu tinha que me esforçar absurdamente mais do que eu estava me esforçando. Então, depois disso, a gente teve a pandemia, né, que eu estava muito focada para a Olimpíada, que eu queria, né, o revezamento 4x200, eu sei que eu era nova, mas era algo que tinha um buraco na natação feminina, né, depois que a Joana Maranhão se aposentou, então eu vi como uma oportunidade para poder
ser classificada nesse revezamento, então eu estava muito bem no começo de 2020, eu estava muito, muito focada. E acabou que entrou a pandemia, os planos infelizmente mudaram à força, né, e eu tive que me adaptar, tive que ser paciente. E aí, em 2021, quando eu nadei a seletiva, já era outra atleta, já tinha desanimado um pouco, já estava pensando em sair do país, era o ano que eu tinha me formado, era o ano que eu já não sabia mais os meus objetivos muito bem, eu queria talvez a pandemia tenha balançado, assim, um pouco com o meu psicológico em relação à natação, então eu não sabia o que ia ser de mim como atleta, né, depois da pandemia. E quando eu fui nadar a seletiva, eh, muitas atletas voltaram ao topo, muitas atletas ressignificaram a natação, então muita gente na natação feminina melhorou nessa seletiva. Eu digo isso porque eu vi de perto, a Gabi foi uma, a Naná foi outra, elas melhoraram bem, ressignificaram a natação feminina em um ponto, a própria Teté. Então eu não classifiquei. E eu digo muito hoje que é muito estranho falar isso, mas eu fico feliz de não ter classificado, porque eu não teria uma maturidade para aproveitar uma Olimpíada igual eu aproveitei Paris. Eu acho que eu não teria maturidade para entender e para aguentar uma Olimpíada psicologicamente, fisicamente, igual eu estava preparado para Paris. Né, então, foi muito difícil o processo depois de entender o que eu tinha, todos os meus objetivos depois da seletiva, mas eu sabia que era isso que eu queria, eu soube quando todo mundo foi classificado, e aí eu sentei para, né, clarear a cabeça e esclarecer tudo que eu tinha que fazer para minha vida, e eu falei que eu queria estar numa Olimpíada, que ainda era meu sonho, então eu desisti de ir para fora, eu eu não me via indo pra fora e indo pra uma Olimpíada, eu acho que é porque você tem um leque de opções quando você vai o meu foco era os Estados Unidos, caso eu saísse, né, na época. Então, você tinha um leque de opções pra lá e eu estava com medo de ir e mudar totalmente o meu foco, de querer fazer totalmente outra coisa, me deslumbrar. Eu acho que esse nível de maturidade pra ir pra fora e continuar nadando, eu acho que eu não tinha na época. Então eu pensei com calma e eu fui até fria nesse sentido. Eu acho que qualquer atleta novo, como tem o sonho de ir para os Estados Unidos e tem o foco na natação, fica forte mentalmente para isso, né. A gente vê muitos atletas aí com futuro, né, na natação americana e tem nadado muito bem lá. Eu acho que eu não seria incluída nessas pessoas, eu não sei, eu não fui pra ver, mas eu acho que não. Então eu preferi ficar e me dei, né, um tempo limite, né, me dei um prazo para ficar com o meu técnico, que seria que se eu não melhorasse em 2023 todo, né, 2022 2022 inteiro, eu mudaria. Ou eu iria pra fora, ou eu mudaria de técnico. E aí, Aham, quando eu cheguei em 2022, eu voltei às minhas melhores marcas, mas não fiz nenhum tempo expressivo. Não melhorei tá. absurdamente, não tive uma evolução muito boa. Então, depois de 6 anos de trabalho, eu quis romper, eu quis trocar de técnico para um trabalho mais específico, um trabalho mais profissional, porque a maioria das pessoas da minha equipe era de categoria de base, eram mais novos que eu, então eu procurei o Fernando, e o Fernando treinava 2 raias do meu lado, né, trabalhava 2 raias da de onde eu treinava, e aí já tinha a Naná, já tinha o Brandon, já tinha a Ana Marcelo, o Alan, a Beatriz, a Maria Paula, a equipe dele estava enorme já. Aí eu falei assim: "Nossa, eu quero", tipo, eu sei que eu não sou do nível delas, a maioria das pessoas, dos atletas ali eram olímpicos, e eu era finalista de Troféu Brasil, na maioria das vezes finalista B. Aí eu falava: "Tá, não sei se ele iria me aceitar, mas não custa tentar". E aí foi quando eu cheguei pra ele e falei isso no final do ano, aí já tipo em novembro, dezembro, a maioria dos atletas estão fechando o contrato nessa época, eu ainda estava procurando com quem Uhum. treinar, e aí eu cheguei pra ele e falei:
Oi, tudo bem? Bom dia. Eu queria conversar com você, no particular, sobre treinamento de 2023 para 2024. Eh, e eu gostaria de saber se você me aceitaria e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim: "Eu não tenho esse tempo pra uma reunião, assim. Eu tenho 3 Aham. minutos que eu vou entrar em outra reunião. Me fala seus objetivos para 2023, o que que você quer alcançar, o que que você almeja alcançar comigo, com o meu trabalho, nesse tempo". Aí eu falei: "Eu queria Pan-Americana, queria ser convocada para Pan-Americana e pegar a Olimpíada pelo revezamento". Aí ele falou: "Ah, então tá bom, eu tenho uma reunião em final de dezembro e vou conversar com você com os meus superiores, se eles aceitarem você entra pra treinar comigo". Aí eu falei: Hum. "Tá bom". E aí passava e eu tinha que dar resposta para o meu clube, para os outros técnicos que tinham conversado comigo, que eu estava em negociação, e nada do Fernando, uma resposta do Fernando, nada, nada, nada. Falei: "Juro, eu tenho que fechar tudo isso logo, senão vão desistir de mim e eu vou ficar sem clube". Eu Uhum. enrolava o máximo que eu podia e do nada, foi muito do nada. Eu fui viajar de férias e um dia ele simplesmente, tipo, não me falou que tinha sido aceito, não me falou nada. Ele só me colocou no grupo e falou assim, falando no grupo pra todo mundo: "Treine dia 13 de janeiro". É isso, acabou. Aí eu Nossa. olhei assim, eu estava com meu pai na hora, eu olhei para o meu pai e falei assim: "Pai, eu acho que eu entrei na equipe, eu não sei ao certo, mas eu tô no grupo e ele não me mandou mensagem nenhuma". E eu cheguei pra treinar no primeiro dia de no primeiro dia de treino, e foi um desafio até o Troféu Brasil pra mim foi uma coisa muito doida, muito doida, muito doida. Eu lutava pra pegar intervalo, eu só sobrevivia no treinamento no começo. E ele é uma pessoa muito direta, ainda mais comigo, assim, eu acho que eu dei essa liberdade pra ele, dessa parte sincera, sem rodear nada, sem precisar de uma história pra ele me explicar as coisas, então quando ele via que eu começava a morrer muito, começava a ter muito mais dificuldade do que eu já estava tendo, ele virava e falou assim: "Só sobrevive, essa parte é só para sobreviver, não se No cobra o tempo inteiro, você precisa sobreviver, se você sobreviver você vai nadar bem". E quando começou a ficar cada vez mais competitivo e eu tinha que entender que as atletas que estavam treinando comigo eram além de minhas amigas, eram minhas adversárias. Uhum. E eu não tinha tanto isso em mente, porque eu nunca tinha vivido aquilo, né. Então, quando chegava um treino que para elas parecia que era fácil e para mim muito difícil, ele virou pra mim e falou que aquilo ali era uma selva, que eu tinha que aprender a viver entre leões, que eu precisava, ser competitiva, que eu não podia ser tipo uma caça, assim, no geral, que eu precisava lutar por um espaço, precisava conquistar o meu lugar. E quando a gente pensa assim, né, que a gente tem que viver entre os leões, acho que vai ser, tipo, uma competição absurda entre as meninas e que a gente vai brigar, mas não era desse jeito, era uma competição absurda durante o treino, mas elas me ajudaram muito a conquistar meu espaço dentro da equipe. A própria Ana Marcela, que nem treinava comigo na maioria das vezes, ela eu achava muito difícil, a maioria das séries eu falava assim: "Fernanda, eu não faço isso". Aí a Ana Marcela virava assim: "Não, mas você vai fazer sim, então vai". Aí já saiu, vai. Aí eu: Não, calma, não, vai, já foi". Aí eu tinha que ir, e era, tipo, muito absurdo. E aí só que depois disso eu me adaptei, e eu comecei a entender os treinamentos muito bem e tudo começou a encaixar e do nada um 4-6 assim, tipo, do nada. E ele o Fê nem estava no Troféu Brasil no dia. Eu só liguei pra ele e falei assim: "Fê, eu só fiz exatamente o que você pediu, eu consegui aplicar exatamente o que você pediu, e esse tempo saiu", tipo, eu não sei explicar, eu não sei o que aconteceu, mas, tipo, eu sei o que aconteceu ao mesmo tempo, sabe. É muito louco, foi muito doido, eu acho que foi a competição, assim, mais surpresa que eu tive. Nossa. E aí exato. E aí depois eu E, e, tive muitas primeiras vezes. mas foi antes desse resultado no Troféu Brasil de 4-6, você falou, né, que antes de você treinar com o Pocente, você olhava para as meninas, meu Deus, elas pegaram a Olimpíada e tudo mais.
E eu mal peguei a final A e tal. O que que te distanciava delas? Era quantidade de treino mesmo? Você teve detalhes técnicos que foram muito aprimorados também? Conta um pouquinho para a gente saber essa distância que você conseguiu suprir entre você e as meninas. Acho que tecnicamente eu melhorei muito, o Fernando mudou muito. Não, Hum, muito meu nado. Eu já era uma atleta que tem uma técnica muito boa, meu antigo técnico trabalhava muito isso, priorizava muito isso, então acho que facilitou muito o meu processo, de treinamento com o Fernando, mas eu melhorei muito tecnicamente e estrategicamente principalmente. E o Fernando ele tem um método de treino de explicar cada parte do treinamento, cada objetivo do treino, então fica mais fácil de você aplicar, que mesmo que a gente esteja com volume muito alto de treino, pesado, né, na base muito forte, assim, a gente muito cansada, a gente consegue fazer um treino de qualidade, porque os treinos são divididos na semana muito bem, então a gente consegue desenvolver treinos muito bons. E quando você treina com pessoas muito competitivas, você tem que estar bem o tempo inteiro. O medo é não estar bem no treino. Eu acho que eu chegava em casa e falei: "Não, eu preciso descansar, porque à tarde tem esse tal treino e esse tal atleta é muito, muito bom nesse treino, eu não posso estar mal. Eu tinha mais medo de estar mal no treino do que na competição. Eu acho que ficava mais nervosa para um treino a 3 de traje do que a própria seletiva. Um treino muito forte. Eu acho que a equipe fez toda a diferença na minha evolução. Eu sinto falta, por mais que eu tenha a Beatriz e a Naná, eu sinto falta de uma equipe grande assim, mas elas me ajudam muito ainda. Eu acho que tudo que todo treinamento que a gente precisa, toda a competitividade ainda existe, mas é algo que, fez muita diferença pra mim. que legal, Mafê. E agora eu queria que você continuasse. Você falou Troféu Brasil, você fez 4-6. A partir dali você já pensou, pô, vou pro Mundial e é isso, vou disputar a final e vou estar entre as melhores. Na sua cabeça já estava entre as melhores ali, pronto. E conta pra gente. Depois da seletiva, a gente foi a gente foi pra altitude. Aí seria a minha primeira altitude. E aí todo mundo estava me preparando psicologicamente para uma altitude. A psicóloga, o Fernando, as meninas, estava todo mundo: "Olha, é muito difícil, a falta de ar, isso aqui você precisa controlar, os treinamentos não é igual aqui embaixo, você precisa tomar muito cuidado e tal". Então, eu já estava apavorada, antes de ir eu já estava tipo: "Meu Deus, eu não vou aguentar", e ferrou. Eu já estava nesse sentido. Só que elas falavam: "Não, lá é horrível, mas o pós é incrível. Você vai se sentir outra atleta, você vai sentir como se todo o ar do mundo estivesse dentro de você". Eu falei: "Perfeito". É igual quando eu entrei no Fernanda, porque eu sobreviver. E quando nós chegamos lá, realmente é uma coisa bizarra, é uma coisa que eu tive muita dificuldade de adaptação, e foi a gente fez um período de base lá, então os volumes na altitude estavam altos. Eu acho que eu falo muito isso para o Fernando, né, que foi uma das minhas piores altitudes que eu já fiz. Depois de eu ter feito mais 3 altitudes depois daquela 2 altitudes depois daquela, eu tirei a conclusão que aquela para mim foi a pior, porque as outras 2 a gente fez o específico, né, eu fiz tanto para Doha como para a Olimpíada. Eu desci direta, né, para competir, e já de Fukuoka, eu passei 2 semanas, antes da competição treinando já a nível do mar. Exato. Aí, nossa, pra mim foi terrível, porque a gente estava num volume muito alto, então rodar em altitude pra mim não rola. Eu sobrevivi, mas foi muito difícil. Aí chegando em Fukuoka, eu tive outro choque de de realidade, de nível de atletas, né. Foi uma competição impressionante, um choque muito grande, e eu acho que eu não tive os piores resultados, eu acho que foi um resultado bom, vendo de fora hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, mas toda vez que eu caía na água e eu não dava o meu melhor tempo, eu saía frustrada da piscina. Então, eu fui uma atleta impaciente, Fukuoka, eu acho que eu não fui compreensiva comigo mesma, eu fui muito dura,
E hoje eu enxergo isso, mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu não me arrependo, porque me fez querer treinar cada vez mais para alcançar o meu objetivo, né. Então, eu saí de lá não aceitando não de ter entrado numa final, porque toda vez que eu Aham. nadava, eu não pegava uma final, eu não peguei uma semifinal, e todos os meus tempos eram uma semifinal, eram uma final. Então eu podia ser uma estreante finalista de mundial, e não foi o que aconteceu. Então eu cheguei para o Fernando e falei: "A gente vai voltar, nós vamos voltar para o Brasil, a gente vai sentar para conversar", porque ele sempre reuniões individualizadas depois de uma competição importante. Então, eu falei isso pra ele: "Vamos analisar tudo que a gente fez até aqui". Ele na verdade foi ele que falou isso pra mim, né. Aham. "E vamos fazer um planejamento, vamos sentar para conversar para que isso nunca mais aconteça. Eu quero poder não talvez não nadar para o melhor, eu quero chegar a ser um nível de atleta de que de manhã talvez eu não nade para o meu melhor e mesmo assim pegar uma final. Ou poder nadar para o meu melhor todas as vezes que eu estiver aqui fora. Eu quero poder ser um tipo de atleta que vai para uma competição nacional e não precisa de um 100% de polimento, porque talvez isso possa, quebrar o planejamento para uma competição importante. Eu quero estar sempre preparada para nadar bem nacionais, eu acho isso muito importante, eu acho que estar sempre em alto nível é importante para a carreira e para o mental, mas eu poder escolher onde eu posso descansar mais, onde eu posso mexer no meu planejamento, é muito importante. Você precisa estar num nível muito fora da curva ou um pouco acima dos demais para poder fazer isso. E eu quero poder ser esse nível de atleta. Eu acho que eu tô no caminho, eu acho que ainda não tive 100% desse objetivo, mas eu tô trabalhando para isso, tenho feito tudo o possível para ser Uhum. esse tipo de atleta e poder Ter essa sobra, não né? Ter uma sobra exato. praticamente. Exato. Uhum. Poder mexer no planejamento sem medo, né, de de poder competir, ok, 7 de 10 e não ficar fora de um mundial, não ficar fora de uma Olimpíada, eu acho isso muito importante. Legal, Afê. Interessante esse processo. Eu queria que você, agora que você falou um pouco de Fukuoka, dessas frustrações que você teve, em Doha, antes da Olimpíada, antes da seletiva olímpica, ano passado, nadou pra caramba, bateu o recorde sul-americano, foi finalista do Mundial, batendo o recorde sul-americano na final também, nos 200, com 56, nadou pra caramba. Queria Sim. que você contasse o que fez a Mafê, assim, virar essa chavinha na sua cabeça de chegar no Mundial, nadar pra caramba. Foi a pessoa que melhor nadou no Mundial, praticamente. E conta pra gente sobre isso. E depois já engata com a seletiva olímpica. Se você descansou muito, se você deu aquela segurada. Porque você pegou o índice da Olimpíada no Mundial já também. Né? Mas conta Sim. pra gente um pouquinho. Depois que a CBDA, lançou a uma carta falando que a gente poderia ter uma salvaguarda para a seletiva, eu meio que entrei, não em pânico, mas eu fiquei tipo: "Nossa, eu vou ter que repetir meu tempo". E eu falei assim em voz alta, eu tive esse pensamento em voz alta. E o Fernando virou pra mim e falou assim: "Mas não estava nos seus planos de repetir ou melhorar o seu tempo? Tipo, não tô te entendendo". Eu falei assim: "Tô, mas isso assusta um pouco, né, você ter que fazer o índice olímpico várias vezes, né, é uma coisa que estava meio no era muito novo pra mim". Então, eu repeti isso no Pan-Americano em 2023, aí eu pude respirar, eu consegui entender que, quando você faz o planejamento certo, acho que as coisas dão certo, acho que quando você dá o seu melhor, as coisas dão super certo. E quando eu classifiquei pra Doha, o Fernando virou e as meninas viraram pra mim e falaram assim: "Agora você vai fazer altitude de verdade". Porque aí a gente foi pra Serra Nevada, e aí lá, se eu não me engano, são 2.300 metros de altitude, 2.100 a 2.300, alguma coisa assim. E aí eu Nossa. fa e na Turquia era 1.800, eu falei assim: "Meu Deus, ferrou. Se lá eu estava terrível, agora acabou com tudo". Aí quando eu cheguei em Serra Nevada foi outra coisa, eu
comecei a treinar muito bem. Parecia que que eu nem tinha feito altitude na Turquia, que nem parecia que era maior, que era mais alto ainda. Eu estava treinando super bem. E quando deu uma semana pra gente descer pra competir, o Fernando fez as reuniões individualizadas e ele falou pra mim, ele falou assim: "Ah, com os meus treinamentos, você vai fazer isso na eliminatória e você vai pra final, eu tô te dando certeza disso, e você vai fazer 4-2 na final". Aí eu olhei pra cara dele assim, eu falei assim: "Olha, 4-2 é uma coisa muito absurda, eu não é tipo 2-0, 2-2 e é tipo 2-0 baixo, assim". E ele falou assim: "Não, 4-2 e 4-2 é pódio". Aí eu falei: "Não, beleza". Só que eu estava falando com o Fernando Pocente, né, então eu estava: "Não, o mínimo que eu tenho que fazer é acreditar no que ele tá falando". Acho que confiança é a base de um processo maravilhoso, um processo de sucesso. Então eu saí da reunião, eu cheguei no quarto, eu estava no quarto com a Beatriz, eu falei assim: "Beatriz, o Fernando falou isso e ele tá me dando certeza disso". Ela falou assim: "Amiga, vamos, vamos". E ela tinha saído de um processo muito difícil e eu acho que ela uma das referências como pessoa que eu tenho pra vida, ela teve uma cirurgia e depois de 2, 3 semanas de cirurgia ela encarou uma altitude, encarou o mundial. Eu acho isso uma pessoa totalmente corajosa e poderosa. Então quando ela me mostrou esse tipo de confiança na minha natação e como amiga, eu falei: "Nossa, se minha amiga que estava debilitada 2 semanas atrás tá falando isso pra mim, ela acredita tanto quanto o Fernando", eu acho que isso é incrível, foi absurda a conversa que a gente teve. Então, quando eu cheguei em Doha, a gente nadou eu nadei 400 de manhã e foi super fácil. Não gostaria de falar isso, mas foi. Não foi uma coisa Aham, muito difícil, eu terminei o 400 e eu falei tipo: "Mano, eu acabei de bater o recorde sul-americano e não tô cansada, não tô cansada". aham. E eu virei para o Fê e falei: "Fê, tipo, não sei o que aconteceu". Aí ele: "O poder da altitude, é o poder da altitude, agora vai Nossa! correndo para o quarto, vai descansar". Ah, eu nadei revezamento, aí depois eu fui para o hotel descansar e voltei para a final. E Você fiquei tinha muito feito quanto feliz, na eliminatória? 4-5, tinha feito 4-5 na 4-5. eliminatória. Sim. E aí voltou eu e Gabi, a Gabi tinha pego o final também, então a gente voltou correndo para o hotel pra descansar e a gente estava, tipo, muito, muito feliz que a gente já tinha pego, final e uma do lado da outra, tipo, que a coincidência absurda. E quando a gente estava indo pro ônibus, pra voltar pra competição, pra final, a gente estava conversando, né, tipo: "Tem um buraco no pódio, tem um buraco, as melhores não estão aqui, a gente tem a chance, a gente é tudo muito possível". Eu sei que a gente deu o máximo que a gente tinha de manhã, né, eu tinha melhorado meu tempo, ela também, então a gente já tinha feito já grande coisa de manhã, mas a gente tinha como melhorar, a gente já estava com uma altitude nas costas, a gente estava muito bem condicionada. E a gente ficava brincando, né, no ônibus, a gente tipo: "Não, vamos se divertir, vamos, 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 né". A gente não pode ficar nervosa num ponto de poder atrapalhar, eu acho que o nervosismo é importante, até um certo ponto, né, depois quando ultrapassa esse ponto, ele atrapalha. E quando a gente chegou na competição, a gente fez toda a preparação, toda a ativação e aquecimento necessário, tipo, nada muito, tipo, você quer sair da sua rotina, né, a gente fez o máximo que a gente podia, e a gente indo pra final, assim, aí a gente sentou e começaram a falar, né: "Ah, pra quem pagar pra quem for medalhista, por favor, se encaminhe, que não sei o quê". Aí a gente sentou assim e falou assim: "Meu Deus do céu, esse cara tá falando essas instruções pra gente? É isso mesmo que a gente Aham, tá ouvindo?". E aí a Gabi não falava inglês direito, aí eu tentando traduzir, ao mesmo tempo eu ficando nervosa. Foi uma situação muito maneira. E aí aham. quando a gente foi nadar, simplesmente, tipo, aconteceu, tipo, eu apliquei exatamente o que o Fê pediu pra eu aplicar na prova. Eu achei isso muito, muito absurdo, porque eu aprendi isso com ele, né, estrategicamente nas provas, poder nadar e fazer exatamente o que ele pede. Eu acho Nesse que caso, foi qual foi a sua estratégia nesse caso, nessa prova? Se quiser compartilhar, é não, claro, fica não tem tranquilo. problema.
Não, quando você começa a nadar para o índice de Olimpíada, com uma prova como 400, ela automaticamente vira parecida com 200, né, que você já tem que começar muito forte, você já tem que começar junto e num nível muito bom de prova. Então e você tem que dosar isso, né, no seu ponto forte. No meu caso, eu tenho uma perna muito boa e meu nado é baseado muito na perna, mas eu tinha que deixar para os segundos 200, porque era como era meu ponto forte, eu tinha que deixar mais para o final de prova, mas eu também não podia deixar de usar, porque era um ponto forte, eu tinha que começar junto. Então, eu fiz um treinamento, fiz estrategicamente já na altitude aqui no Brasil, um nado que eu conseguisse poupar a minha perna, mas que eu ainda conseguisse usar ela para poder estar junto, estar num passar num nível forte, né, não Uhum. ter uma passagem muito forte, poder passar para um 2,0, um 59. Então foi exatamente isso que eu fiz. Nadei os primeiros 200 muito mais na base do braço do que da perna, mas não deixando de usar a perna. E os últimos 200 eu fiz crescendo cada vez mais, né, um progressivo, né, um 4 de 50 muito progressivo, sendo que o meu final de prova é muito bom e foi exatamente isso que eu consegui aplicar, foi uma prova que eu me senti muito bem, eu me senti com no controle exatamente da prova, eu acho que foi muito bom pra mim, eu acho que me deu Doha foi a chave pra minha maturidade de atleta de alto nível de condicionamento e poder entender, uma eliminatória, uma semifinal, uma final, uma eliminatória, uma final, antes da Olimpíada, né. Eu acho que muitas pessoas estavam muitos atletas, muitos técnicos estavam com dúvida sobre Doha, porque era uma competição de alto nível, uma competição que precisava de uma preparação, de um polimento, 3 meses antes de uma Olimpíada, não fazia muito sentido, né, tanto que muitos atletas optaram por não ir. Então, Uhum. quando o Fernando, colocou no nosso planejamento, eu fiquei meio pensativa, né, acho que na hora a gente fica, porque você não vê os melhores atletas do mundo nadando, então cria uma dúvida na sua cabeça, mas quando eu disse que o Fernando é um profissional que explica e mostra o planejamento, faz com que a gente entenda tudo que está se passando, a fora com a gente no planejamento dele, eu acho que tudo faz sentido, eu acho que você entende melhor e acredita cada vez mais no processo. Então foi isso que ele fez, foi isso que aconteceu comigo e, cada vez que a gente depois de Doha, né, até a seletiva, eu pude quebrar um pouco o meu planejamento, pude arriscar um pouco mais nos meus treinamentos e chegar na seletiva um pouco mais relaxada por ter feito um 4,2, um tempo que dificilmente outros atletas poderiam fazer. E, surpreendentemente, minha seletiva foi muito boa. Eu pude aplicar todo o meu treinamento e melhorar em outras provas. Eu não melhorei no 400, mas fiz o índice olímpico, mas eu melhorei tanto no 200 como no 800, no 200 borboleta, no 100 livre, enfim. Eu pude aplicar meu treinamento, pude focar meu treinamento em outras provas. E foi surpreendente, eu acho que nem eu sabia que eu ia poder nadar bem um 800 igual eu nadei na seletiva, e virar uma nadadora de 800 para mim foi uma surpresa até que grande. E Aham. depois disso, eu acho que pra mim eu gosto de rodar, mas eu não gosto de treinar para 800, eu gosto de treinar um volume alto, porque eu me sinto bem, mas treinar para 800 eu acho chato. Mas com a Vocês Beatriz é fizeram isso tudo. de treinar para 800 e daí, como consequência, nadou bem o 200 e 400? Ou Então, e comparando, tipo, pra comparando com o Mundial, seletiva não. é? Não, pra seletiva eu não treinei para 800, eu treinei só para 200 e para 400. O 800 era Sim. para completar uma prova, para tentar pegar um pódio, para tentar me para tentar nadar bem, né, começar a nadar bem essa prova. Aí, surpreendentemente, eu nadei bem, eu fiz uma estratégia de prova, né, o Fernando fez uma estratégia de prova que me fez nadar bem, e aí depois disso eu comecei a treinar para essa prova. E acho muito engraçado que a Beatriz, acho que ela ficou muito feliz com isso, porque ela era muito sozinha no fundo, então eu fui treinar com ela. E eu gosto muito de nadar no fundo até, de poder rodar,
Na hora eu reclamo, mas eu faço, eu gosto, depois eu me sinto bem fazendo. E é sempre assim, no meu período de base, eu faço o meu período de base, na maioria das vezes com fundo, eu costumo rodar um pouco mais. Então fica eu e Beatriz no fundo, e chega no específico, aí eu volto para o meu fundo, que aí seria eu, Gabriele e Naná na época, né, pra Olimpíada. Então, basicamente, meu treinamento para a Olimpíada, para Doha, para a seletiva, até para o PAN de 2023, o Fernando já estava aplicando esse tipo de planejamento comigo. E quando eu cheguei para minha segunda altitude no mesmo ano, para a Olimpíada, eu já estava cansada, mas muito motivada para nadar bem uma Olimpíada. A minha preparação estava muito boa, meu planejamento, minhas caídas na água, cada vez mais que eu caía na água, eu sabia como nadar a prova do 400 ou 200. Então, Você eu pensava na nadei. medalha. Ou era no ouro que você estava pensando? No que você Então, para o pensava? Fernando, tipo, o Fernando fez um trabalho mental comigo e com a própria Gabi também, eu acredito que sim. De que a gente já estava numa final, né, ele já trabalhava, tipo, o tempo de vocês já é final. Então se vocês fizerem o que se vocês fizerem o que você já tenha feito, né, o que vocês fizeram em Doha, vocês já estão numa final. Então a partir da final é é outro jogo, é outra coisa, é outra competição, então, nós vamos treinar para essa competição. Então nós fazíamos treinos de muito fortes de manhã, tanto de tarde, porque a gente sabe que numa Olimpíada a gente não pode guardar nada, né, de manhã, a gente precisa dar o nosso máximo para poder entrar numa final. Então o nosso treinamento foi todo baseado nisso e nós estávamos fazendo um treinamento muito forte. E foram 2 meses viajando depois da seletiva. Nós nadamos o Sete Collie, que foi uma preparação muito boa, foi uma competição que a gente conseguiu competir pesado e competir bem. Depois entramos 2 semanas em Portugal, que fizemos um treinamento de base muito bom ali, de poder ficar fora do país, ter um centro de treinamento todo só pra gente, assim, de conforto, então foi muito bom, foi muito importante. E logo depois a gente foi pra altitude, que encontramos outras pessoas fazendo preparação pra Olimpíada, então foi algo motivador, assim, pra mim. E a gente eu estava fazendo altitude no mesmo lugar que o Lucas Martins e a Sharon, os Nossa, 2 campeões olímpicos de Paris. Então foi legal. bem grande poder ver esse treinamento e o Fernando ter uma comunicação com a equipe deles também é algo legal e ele contava pra gente, então pra mim foi uma experiência e um aprendizado muito grande. E quando a gente desceu pra Paris, a gen é uma algo eu gosto, foi uma coisa que eu gostei de fazer em Doha e algo que eu gostei de fazer em Paris, que é descer e ter só 2 dias no local de competição e já competir, você não tem muito tempo para pensar. E eu gosto Aham. disso, tipo, então eu cheguei lá, não caiu muito a ficha de que eu estava numa Olimpíada. Na minha cabeça eu ia competir e era isso. Eu estava ali para Uhum. competir e o Fernando foi o tipo de profissional que me colocou numa bolha, né, ele me afastou de tudo que me deslumbrava de uma Olimpíada, então eu esperei a competição acabar, eu esperei tudo acabar para eu poder ver a vila, de poder aproveitar cada momento que uma Olimpíada pode oferecer fora, a competição, né, que é algo que eu aproveitei muito em uma semana, pude cair muitas vezes na água, dei 4 de 200 livre numa Olimpíada, eu acho isso absurdo, para Nossa. 1,56 eu acho que foi muito bom para mim, acho que nadei para 4 vezes em uma semana para 1,56, que é o meu melhor tempo, então, me colocou ali num limite de alto nível muito bom. E nível psicológico, eu acho que foi um pouco depois daquilo tudo, que eu tive o fim, Uhum. que eu ainda tinha que me me empenhar, ter um desempenho muito bom, depois de uma Olimpíada totalmente exaustiva psicologicamente e fisicamente. Eu tive que sair E, dali e voltar para o Rio. Absurdo. e como que você lidou com essa pressão das Olimpíadas? Você falou que estava numa bolha, assim, Fernando meio que te pegou, te treinou ali, você ficou na Europa um pouquinho antes, não teve esse choque, igual você falou, mas assim, mentalmente, você sentiu aquela pressão de Olimpíada? Tinha a cobertura da Cazé TV, não sei se
Vai que, sabe, vai que atrapalha se não estava preparada para aquilo. É, teve, acho que óbvio que tem uma pressão a mais, assim, numa Olimpíada, mas era algo que eu fui preparada para competir e dar o meu melhor. Eu fui ali pensando em evoluir cada vez mais, poder aproveitar cada momento que uma Olimpíada podia me oferecer. E eu eu queria muito uma final, e depois da final eu pensava, óbvio, numa medalha, mas eu procurei fazer passo a passo, né, primeiro uma final, depois uma medalha, primeiro uma final, depois uma medalha. Então, quando eu cheguei lá, o 400 primeiro dia, eu cheguei, peguei final, e eu falei: "Tá, agora vamos pensar como eu vou nadar para uma medalha, estrategicamente falando, vamos pensar numa prova que dá medalha". E surpreendentemente a medalha foi mais fraca do que eu imaginava. E foi o que me frustrou na hora, assim, né, de imediato, eu saí da piscina um pouco frustrada com 4-1 da Caitlyn Ledeck para um terceiro lugar. Então, é muito fazível na minha cabeça, tipo, do que eu treino, do que, a minha rotina de treino, eu acho que 4-1 era muito possível, então, quando eu vi aquele tempo, eu me vi no pódio. Foi o que eu Sim, falei para o sim. Bruno Prati depois da prova, a gente conversando e poder conversar com uma pessoa que entende, né, como é ser um atleta de alto nível competitivo numa final, se frustrar. Então, foi muito importante para mim naquele momento e é algo que eu não pude aceitar, não podia eu estava feliz e triste ao mesmo tempo, então eu não queria passar isso, né, para o público, não queria me tornar um atleta vulnerável, mas eu estava tão indignada que eu não liguei tanto na hora, eu acho que tudo que me perguntava eu respondia na lata, assim, muito crua, muito na 100% de sinceridade, sem filtro nenhum. E e eu acho que isso me ajudou para os outros dias, foi cada vez que eu caía na água, eu ficava é, Olimpíada é algo muito psicológico. Eu acho que todo mundo nada para recorde mundial o ano inteiro, um ano antes, chega numa Olimpíada, faz 3, 4 segundos acima, e você é campeão olímpico. Então, Olimpíada é muito bizarro falar isso, mas Olimpíada sai muito da parte de nadar para tempo. Você nada pela medalha, você não nada pelo tempo. Você Sim. é muito numa Olimpíada é muito mais importante você ser um campeão olímpico Ah, do que você ser um recordista mundial, digamos assim, né. Eh, sim. Só de ver o então sem peito, né, por exemplo, que o Nicolo exato, ganhou com. 59. Nossa, Eu não acho que pegou nem, essa foi era a nem terceiro no Rio 2016. eu acho que essa foi a prova mais sei lá, nível de indignação que teve na Olimpíada. Acabou a prova, Foi. ele comemorava, e os italianos, todo mundo comemorava junto, todo mundo batendo palma, mas ao mesmo tempo todo mundo estava assim, tipo: não é possível que foi esse tempo que ganhou". Mas o cara é campeão olímpico, eu acho que não tem que tirar esse mérito dele, ele mereceu, ele foi competitivo, eu acho que é muito mental aquilo tudo. E você tem que aprender a lidar com isso, eu acho que você vê, atletas como Adam Pearce, próprio Nicolo, Kate Ledeck, Titimus no geral, todas aquelas referências que você vê a sua vida inteira estarem nervosos, suando de nervosa para entrar numa final olímpica, para pular na água e dar o seu melhor, é algo que você vê e você fala: "Eles são atletas como a gente", eu acho que você entende que eles passam por um processo difícil, um processo de 4 anos que eles treinaram para esse dia, para aquele dia, e se você não estiver bem, se você não estiver se sentindo bem, confiante naquele dia, todo o seu treinamento, todo o processo que você passou vai para água abaixo. Então quando eu olhei, entendi aquilo, tipo, e eu sentava com o Fernando indignada, eu falava: "Por que que essa pessoa tá nervosa?". Tipo assim, ela tem esse nome, ela é essa tal pessoa, olha a carreira dela, e por que que ela tá nervosa? Ele virava pra mim e falava, tipo, ele
é ser humano, é atleta, então por que que você tá surpresa, sabe? Aí ele todo quando um atleta em específico não pegou final e ele era campeão olímpico, o Fernando olhou pra mim e falou assim: "Olimpíada é uma maravilha, eu amo Olimpíada porque ela é cheia de surpresas". E eu ficava tipo: "Realmente, É, você chega numa Olimpíada, é cada peça, cada é. coisa que acontece que você não Nossa. nem imagina". Eu acho que é bizarro, é bizarro. Isso Eu me fiquei lembra, encantada e isso me lembra até uma história. Eu vou contar aqui pro pessoal. E lembrar que o pessoal, se vocês estiverem gostando, deixar o like, ó, comentar abaixo, né? Sugestões de vídeos, o que vocês estão achando, compartilhar com os familiares, amigos. Mas a história é a seguinte: essa é o Fernando Scheffer que contou, medalhista olímpico. Ele estava falando sobre a final olímpica, que ele pegou a medalha. E assim, ele nadou super bem, a semifinal mais ou menos, mas ele entrou com o oitavo tempo. E daí, quando ele chegou no balizamento, ele já estava meio nervoso. Só que quando ele chegou no baliza, ele começou a olhar para o pessoal que estava ali junto com ele e viu que tá todo mundo nervoso. Não é só ele, tá todo mundo nervoso. Daí sim, isso deixou ele meio tranquilo. E daí acabou que o cara pegou a medalha, né? Acabou que ele pegou a medalhinha é. e. Eu acho que o Scheffer é um dos maiores exemplos de que soube aproveitar a oportunidade, soube aproveitar o dia, soube aproveitar uma Olimpíada, que tudo deu certo para ele no dia certo, no treinamento certo, no planejamento certo. Eu acho que ele é um dos maiores exemplos, assim, porque ele aproveitou a oportunidade dele num 200 livres, numa raia 8, um terceiro lugar. Eu acho que isso é muito absurdo. Isso não aconteceu tanto em Paris, né? Eu acho que eh, não aconteceu no 400, mas aconteceu no 200, né, o tempo dele ganharia Paris 2024. Tipo, isso é absurdo. E já no 400 o tempo do Guilherme com 3:42 ganharia todas as outras edições de Olimpíada e foi quinto lugar Coisa. numa prova. É, isso é isso que eu falo, a Olimpíada é uma surpresa, eu acho que impressiona qualquer pessoa e a gente fica assim, tipo, não tem o que esperar, você tem que ir com todo o planejamento, toda a confiança que você tem, porque você não sabe o que vai acontecer numa Olimpíada, tudo pode acontecer. Mas, Fê, eu queria que você me contasse agora sobre um desafio que você enfrentou, um baita desafio. Você falou um pouco da altitude, mas um momento que você pensou, meu Deus, não sei se teve um momento que você pensou em desistir, talvez, ou algo do tipo. Desistir, eu acho que não, eu tive muitos momentos de dúvida, de não só acho que não de planejamento, mas de pessoa, eu acho que mentalmente, né, eu acho que aí eu pensava, acho que pra Olimpíada, né, eh Aham. será que eu tô 100% preparada? Será que eu não precisava de mais treinamento? Eu só tive 1 ano e meio de preparação, mas toda vez era engraçado que parecia que o Fernando sabia que eu tinha essas dúvidas na minha cabeça, porque toda vez que eu tinha dúvida, ele me lembrava que eu estava preparada, que eu tinha tudo que era preciso que para um bom desempenho numa Olimpíada, e se não acontecesse e eu ficava: "Se não acontecer, se eu me frustrar, o que que vai acontecer se não sair do jeito que eu espero?". Aí ele fala: "A gente lida depois, se isso acontecer, a gente vai lidar com isso depois. Você tem que lidar como se tudo estivesse dando certo, né, porque é assim que a mente funciona, é assim que a confiança funciona, então você não pode criar expectativas, você tem que traçar objetivos, traçar estratégias para poder realizar tudo que você sonha, tudo que você almeja, né. Porque só criar expectativas, vai te frustrar cada vez mais se você não realizar. Então você tem que criar estratégias, se não funcionar, você muda a sua estratégia, você não muda a sua expectativa. Eu acho que o sonho é o mesmo, né, o mesmo sonho que eu tive em Paris é o mesmo sonho para Los Angeles, ser medalhista olímpica. Isso não mudou, independente se eu estava nervosa ou não, a pressão, eu já sei como é uma Olimpíada, experiência conta, mas não mudou muito pra mim. Eu acho que todas as minhas primeiras vezes foram tão boas como a minha segunda vez no mundial. Eu acho que cada competição tem a sua singularidade, tem o seu ponto especial, mas um desafio que eu tenho sempre é a mudança de planejamento. Eu sempre
tenho que estar me adaptando, né. Quando eu volto de competição, os planejamentos para mim são muito dolorosos, muito dolorosos. Então o desafio que eu tive foi ano passado, pro o Mundial de Budapeste na curta. Eu vou ser muito sincera, eu não gosto de nadar em curta, é algo que eu não consigo passar o que eu faço na longa para curta, eu tenho uma dificuldade grande. E para treinar, eu prefiro treinar 100% na longa. Eu gosto de treinar longa, não sou muito boa nos treinamentos de curta, mas é algo que eu preciso passar, é um processo que tem que ser feito, eu não é porque eu não gosto que eu não vou deixar de fazer. Eu me divirto em competições na curta também, foi muito bom Budapeste, mas eu tive um dos planejamentos mais desafiadores ano passado, que eu voltei da Olimpíada, depois de 2 altitudes, depois de um planejamento muito cansativo. Eu tive uma semana e meia depois do FINC de férias, né, não foi bem umas férias, né, foi só um breve Teu filho descanso para poder. logo depois, né, da Olimpíada. Sim, foi uma semana depois da Olimpíada, eu tive um desempenho bom, e aí eu tive um recesso pequeno para poder voltar meu treinamento para o mundial, e eu estava muito cansada ainda. Eu forcei um pouco, né, meu corpo, e o Fernando percebeu isso um pouco depois. A gente teve breves conversas e eu meio que saí um pouco dos trilhos ali mentalmente, fisiologicamente, acabei ficando seriamente doente ali no processo e quis continuar, quis forçar, e não que isso eu acho que é um erro muito de atleta, de querer tanto alguma coisa. Eu fui totalmente contra meus médicos, eu pulei todas as etapas que eu tinha que ser, tive zero paciência, e acabou que o meu desempenho no mundial não foi tão bom quanto eu esperava, né. Eu consegui ter, eh, Hum. bons resultados, mas não foi dos melhores, não foi nada do que eu estava treinando, mas foi um bom mundial para eu sentar e entender que eu preciso sim ter paciência, eu preciso entender o meu corpo, eu preciso me conhecer e, eu acho que ver, né, entender que nada do que passou, eu acho que nada do que os outros anos de pós-Olimpíada as pessoas, os atletas falavam que: "Ah, mundial de curta é fraco, ninguém vai, ninguém liga porque após a Olimpíada", a gente viu que Budapeste foi algo surpreendente. Nossa senhora, Não sei, acho que foi o maior mundial que teve recorde mundiais com quebrados. certeza. Eh, Foi algo que eu vi de perto e falei que não era nada disso, que mundial de curta tem sim a sua importância. Então, eu acho que a partir de agora as pessoas vão valorizar mais, e eu com certeza vou tentar e treinar cada vez mais, tentar pegar um gostinho pela curta aí que eu acho que todo desafio é um desafio, todo objetivo é objetivo e cada competição tem a sua importância, mas foi Uhum, algo que eu fui testada pra caramba no passado. Eh, uhum. Oh, Pular imagino. etapas de saúde eu acho que não é algo que eu queira fazer novamente, eu acho que eu tenho que respeitar meu corpo, por mais que eu não aceite, eu tenho que fazer. E o Fernando ficou bem preocupado, assim, né, eu acho que, mesmo de longe ele fica me perguntando toda semana: "Não, como é que tá, voltou?". Porque quando eu voltei eu tive que tratar, então eu ainda tô no processo de tratamento, assim, né, algo que a gente tá, vendo toda semana, todos os dias, monitorando sempre. Uhum. Mas eu tô bem melhor, eu já tô quase 100% recuperada, mas nesse meio tempo aí, algo que eu não postei também, que eu deveria, mas eu quebrei meu dedo esse ano já, e Nossa. exato. Eu tenho uma sorte Pô. absurda, foi na academia, eu estava fazendo um exercício com o halter e eu fui botar o halter no chão, e eu bati meu Ah, dedo entre os halteres, sabe, juro. putz. E exato. Ah, E aí fez uma fissura na vertical no meu dedo,
Mas é aquilo, né, eu fui com uma a gente acho que não tem muito tempo ruim, não tem muito tempo para atleta. Continuei Uhum. nadando com tala mesmo, botei uma tala no dedo e, vida que segue. E a recuperação foi super tranquila, não foi nada absurdo, não me Você prejudicou em falou. nada. Exato. Aham. E Mas, ó, aí, agora pessoal, descansem, descansem. exato. Descanso faz parte do Descanso também é treino. treino. Exato, exato. Mas isso serve até para mim também. Semana passada, retrasado, eu também fiquei meio doente e tal. Daí eu não vamos treinar. Aí meu treinador, não, descansa. Será? Não, descansa. Daí passou 2 sessões, eu perdi 2 sessões, mas eu voltei bem na outra. Fiquei tranquilo, consegui recuperar mais rápido. Às vezes você fica 3, 4 dias levando aquilo, você fica uma semana parado depois, né? Exato, Aí, exato. putz, Às vezes, se você não ter o tempo de descanso, né, necessário naquela debilidade, naquela é debilidade, né, que você tá, você tem uma consequência muito maior depois. Eu tive, então não pretendo passar por isso de novo. legal. Ó, pessoal, a gente está chegando no final. Vou fazer mais uma pergunta para a Mafê. Antes de começar as perguntas groselha, que não tem nada a ver com natação, perguntas assim muito rápidas, que não tem que Fechou. pensar muito para responder também. Mas, Mafê, a última pergunta que eu queria te fazer, se você pudesse dar um conselho para os jovens que almejam chegar ao alto nível, qual conselho seria? Olha, acho que paciência é uma dos principais tópicos que um atleta precisa ter. Eu sei que todo mundo quer o resultado super rápido, um resultado em todas as competições, evolução o tempo inteiro, mas não é assim que um processo funciona. Então você precisa ter paciência. Eu, inclusive, não tenho, então estou nesse processo junto com vocês, de ter paciência, de entender cada passo, cada planejamento que é feito. E outro algo que eu também tenho trabalhado muito é confiança, né, a gente precisa ter confiança em nós mesmos, eu acho que acreditar no processo é o primeiro passo que você tem que ter para o sucesso. Eu comecei a acreditar em tudo que eu fazia quando eu entrei no Fernando, uma coisa que ele fala sempre é não duvidar da capacidade que nós temos, não duvidar de que podemos alcançar tudo que sonhamos, todo objetivo que é claro na nossa cabeça, que a gente vê realizando, por mais absurdo que possa ser. Então, o primeiro passo que você tem que dar é acreditar em si mesmo. Uhum. Olha que conselho, hein, pessoal, da finalista olímpica. Mafê, você está pronta para as perguntas groselha? Pode mandar. Acho que não tem pior do que natação. Eu acho que as perguntas mais difíceis já foram. Eu acho que depois dessa Já vai ficar fácil. mandou muito bem. Muito legal escutar a sua história. O pessoal deve ter aprendido muito. Eu aprendi muita coisa. Vai, top. Mafê, o que você tomou de café da manhã hoje? Uma fatia de pão, eh, uma colher cheia de cottage, uma banana, aveia e mel. Não, sem aveia, já parei com aveia. É só mel. Tá? Você preferiria nunca mais sentir fome ou nunca mais sentir sono? Nunca mais senti sono, com Boa. certeza. Chocolate ao leite, branco ou meio amargo? Chocolate ao leite, Doce ou salgado? salgado. Um ritual pré-prova que você tenha. Conversar agora com a Bruna, né, que é a minha técnica, sobre a estratégia da prova. Esclarecer tudo que precisa ser feito durante a prova. Se você pudesse ter qualquer superpoder, qual ele seria? Comer e não engordar. Boa, boa essa. Não, nunca tinha pensado nisso. Muito bom. Agora, para finalizar, se você pudesse se definir uma palavra, qual ela seria? Essa é difícil. Nossa, é muito difícil. Espera, eu vou precisar pensar. Vai pensar, vai pensar. Hum,
Acho que sincero. É uma pessoa Ah, sincera. legal, legal. Mafê, eu queria te agradecer aqui por ter aceitado o convite para contar sua história. Foi uma aula muito legal. Pessoal, queria agradecer vocês por terem assistido até aqui também. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo com as pessoas, de se inscrever no canal. E algumas. Quer falar alguma coisinha, Mafê? E aonde que o pessoal pode Essa- encontrar você nas redes sociais? no Instagram, Mafê Costa com dois S. E eu só tenho essa rede social, né? Eu não pratico outra. Tô tentando o TikTok, mas é aquela coisa que eu te falei, né? Vamos melhorar aí, vamos tentar começar. Mas é isso, eu queria agradecer pelo convite. Foi um bate-papo super legal, descontraído, fácil de conversar, me senti super confortável. E espero que vocês gostem e acompanhem todos os outros episódios. Não, obrigado.